Bom dia a todos. Eu sou o Daniel, sou aqui do Serviço Federal de Processamento de Dados, do SERPRA. Eu fico aqui na capital, São Paulo. A empresa está distribuída aí por alguns estados. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, fazendo aí algumas observações para vocês, tá? E aí, qualquer dúvida a gente vai conversando. Para lá, né? Então, a agenda, eu vou falar primeiro o que é o SERPRO, só para dar uma contextualizada. A linha de tempo da privacidade e proteção de dados, então, de onde que ela partiu, ela não é uma coisa nova, apesar de, para a gente aqui no Brasil, ser uma lei recente, mas ela, no mundo, ela já vem sendo construída já há algumas décadas. Alguns conceitos gerais sobre a LGPD, para a gente equalizar alguns pontos. E ações de adequação e como que a gente pode apoiar os municípios. Não sei porque está arriscadinho, mas vamos em frente. Então, o que é o SERPRO? O SERPRO é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, então a gente está vinculado aí ao governo federal. E a gente desenvolve muitas aplicações. Todos nós aqui nessa sala temos nossos registros salvos em bancos de dados mantidos pelo SERPRO. Tá? Por notas fiscais, por nossa CNH, por nosso registro de veículo. Enfim, a gente tem centenas de aplicações que são desenvolvidas para diferentes órgãos, Receita Federal, STN, Senatran, o próprio Ministério da Fazenda. Então, a gente tem muitas coisas sendo desenvolvidas lá, e isso trouxe para a gente uma responsabilidade de adequação, como o maior operador no Brasil, com milhões, praticamente todos os brasileiros têm seus registros trabalhados lá no SERPRO, e então a gente tem essa responsabilidade de adequação, para a gente estar aí em compliance com a lei, adequado com a lei, trazendo segurança para todos nós, para todos os nossos cidadãos, para o governo, enfim. Então, a gente tem um trabalho que começou lá em 2018, quando a lei foi promulgada e vem sendo conduzido até então. Essa lei, para a gente, nasceu em 2018, entrou em vigor em 2020, depois de 2 anos ali a gente chama de vacatio legis, mas isso vem já de muitos anos, começando lá na Europa, lá nos anos 40, com a pós-guerra, aquele momento de criação da ONU, Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi colocado ali o direito à privacidade, a gente teve um cenário horrendo na história, na Segunda Guerra, onde muitas pessoas foram perseguidas por sua etnia, por ser judeu, por ser cigano, enfim. Então, a gente conhece a história. E esses dados pessoais foram utilizados para encontrar quem eram essas pessoas, para fazer o controle, enfim. E aí, nos anos 70, mais precisamente em 69, a gente teve começo de uma discussão para utilizar dados pessoais no estado de Hessen, Hessen é um estado dentro da Alemanha, para usar dados pessoais para o serviço público de saúde. E aí acendeu uma preocupação do governo, do Estado, utilizando dados pessoais, dados de saúde, para fazer ali a construção ali de uma política de saúde. E aí, em 1970, nasceu essa primeira legislação no estado de Hessen. E aí, depois, tomou o mundo. Aí teve legislação na Suécia, na própria Alemanha como um todo, na França. Isso foi tomando corpo. Nos anos 80, a gente teve diretrizes da OCDE, a Convenção do Conselho da Europa, que trouxe algumas coisas que são bem atuais para a gente. Finalidade, adequação, qualidade. Esses princípios, esses termos, essas preocupações vieram daqui, lá dos anos 80, com a OCDE, com o Conselho da Europa. Então, foram construções que começaram dali.
Aí, nos anos 90, a gente teve a diretiva, né, na União Europeia, diretiva 46 de 95. E aí, agora, nos anos 2000, a gente teve a GDPR, né, então a lei de privacidade lá na Europa, e ela foi ali um motor de puxar muitos países para realizar suas legislações, ter as suas proteções, porque, né, os negócios jurídicos precisam ter agora essa preocupação, esse respaldo, né, quando a gente faz transferências internacionais de dados, quando a gente faz acordos, né, internacionais, as coisas que são, né, solicitadas lá de quem é da Europa, dos países que têm essas legislações, é um nível de compliance adequado com o deles. Então, isso forçou a gente a ter também, porque senão a gente começaria a perder negócio. A gente deixaria de conseguir celebrar negócios com empresas europeias, com empresas, né, de outros países que possuem legislação, e hoje grande parte do mundo possui legislação de privacidade e proteção de dados. Tá? Então, é uma minoria que não possui. Normalmente são aqueles estados bem mais fechados, né? Coreia do Norte, todos esses países que não possuem. Então, grande parte do mundo hoje possui e tem essa cobrança, né? Que a gente tenha essa adequação. Então, surge a LGPD, né, em 2018, com início em 2020, e a ANPD, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vem aí fiscalizar, organizar, mostrar, né, o norte de como que esse assunto pode ser, né, vai ser construído aqui no Brasil. Então, é uma construção já de algumas décadas, como a gente pode observar aqui. Tá? Não é algo novo, não é uma coisa brasileira, isso aí é um movimento internacional que a gente acabou, né, buscando, tendo que entrar também e construir a nossa lei para que a gente pudesse se inserir, né, no mercado, no mundo, com esse mesmo grau de compliance que as outras nações possuem. E o que a LGPD aborda? Né? Então, ela tem ali os conceitos, os princípios, o tratamento de dados pessoais, o que é o tratamento, né? Os direitos dos titulares. Titulares aqui somos todos nós, em diferentes contextos de tratamento. O tratamento pelo poder público, então tem lá uma seção específica para o poder público. Transferência internacional, né? Então como que se rege essas transferências, né, numa sociedade da informação como a gente, né, está incluído, a gente acessa dados, compra coisas de fora, as empresas se comunicam, como que essas transferências elas têm que ser realizadas de forma que os dados continuem tendo a proteção, que os nossos direitos continuem sendo respeitados em qualquer lugar do mundo. Quem são os agentes de tratamento responsáveis por esse tratamento? Segurança e boa prática, o processo de fiscalização, né? Então existe uma fiscalização para, né, a gente amarrar isso, verificar se os agentes estão atuando de forma como a legislação preconiza, e a criação da NPD e do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Então, esses são os macro-assuntos da LGPD. E a gente parte aí pelos princípios, né? Então, a gente tem princípios que vão estruturar, que vão nortear o entendimento da lei e os trabalhos que a gente realiza no nosso dia a dia de tratamento de dados pessoais. Finalidade, adequação e necessidade, né? São algumas coisas que vieram lá da OCDE, lá nos anos 80, estão aqui na nossa legislação. E o que é isso? Você coletar e trabalhar dados para um determinado objetivo. Eu não posso mais chegar e pegar dados para usar daqui a algum tempo, porque dá, sei lá, vou buscar aqui, e isso pode ser necessário lá no futuro. Não, agora eu preciso ter uma finalidade. O porquê? Eu vou tratar uma determinada finalidade, para isso eu preciso de tais dados. Então, esses dados precisam estar adequados a essa finalidade. E eu preciso tratar o mínimo necessário, né, para realizar aquele tratamento. Eu não posso coletar dados além daquela finalidade. Eu não posso passar dados por um terceiro se não tem uma finalidade ali amarrando. Tá? Então, isso a gente
tem esses 3 princípios que trabalham bem juntos, né? Então, eu preciso passar tipo sanguíneo para fazer a impressão de um carnê de IPTU. Não tem cabimento, né? Não tem... E tipo sanguíneo é um dado pessoal sensível. Então, só como exemplo que as coisas precisam estar amarradas, né, para a gente conseguir trabalhar o tratamento de dados. O livre acesso, né, então, garantia que os titulares tenham de acessar os dados pessoais que termos armazenados, tá? A qualidade desses dados, então a gente buscar a qualidade, a gente buscar a atualização, para que esses dados, né, ao serem tratados, representem ali o resultado mais fidedigno possível. E isso é importante, né, na próxima palestra, o colega Pita vai trazer, é imprescindível para que a gente tenha um trabalho de IA de qualidade. Se eu não tenho dados qualificados, né, eu vou ensinar a IA e ela vai dar um resultado que não vai condizer com a realidade, porque eu tenho dados que estão furados. Então, eu buscar uma base de qualidade é imprescindível para a gente conseguir trabalhar, né, com os dados. A transparência, então eu tenho ali alguns instrumentos que são criados para que o titular, né, consiga compreender o que vai ser realizado com aquele tratamento, né, quais dados dele vão ser utilizados, para qual finalidade, a quem eu posso recorrer se eu tiver dúvidas, né, sobre esse tratamento. E quando a gente entra nos diferentes sites aí para fazer uma compra, a gente tem esses instrumentos bem visíveis, né? O aviso de privacidade, o contato do encarregado, quais são os direitos que eu posso exercer. Então, isso faz parte da transparência, tá? Então, a gente tem aí uma população que né, não conhece os meandros tecnológicos, não conhece os meandros jurídicos. Então, a gente precisa construir uma transparência que a gente alcance a população nos mais diferentes níveis de conhecimento. Então, é importante a gente ter isso bem marcado. A segurança, né, para a gente ter os dados bem guardados, sendo utilizados apenas para aquela finalidade que eu estou construindo, tá? Evitando ali vazamentos, usos indevidos, acessos indevidos, né? Então, construindo as medidas para que apenas as pessoas que precisem utilizar, precisem acessar, vão acessar esses dados, evitando aí furos e vazamentos. A prevenção, então a busca, né, constante de aprimoramento, de melhorias no meu parque, no meu modus operandi, para evitar, né, então a gente tem aí hackers, enfim, que estão evoluindo, né, cada dia a gente vê um golpe novo sendo aplicado, então a gente, como responsável, né, pela guarda, pelo tratamento desses dados, a gente também precisa evoluir para fechar portas que não sejam, né, meios de acesso indevido e de tratamentos indevidos. A não discriminação, então, isso, né, vem da própria Constituição nossa, não discriminar. Então, eu não vou realizar um tratamento que, dado a religião, dado a etnia, dado o viés político daquela pessoa, ela sofra, né, ela seja tolhida de algum direito, tenha algum sabor dado a um tratamento de dados pessoais. Então, esse é um princípio da não discriminação. E responsabilização e prestação de contas, né, eu ter ali todo o meu fluxo, tudo documentado, para que eu possa prestar contas de que eu busco, né, trabalhar nas melhores práticas, em compliance com o que a legislação traz, do que a NPD nos traz, né? E aí tem a responsabilização no caso de descumprimento, né, que é a parte da fiscalização que vai entrar para avaliar. Então, esses são os 10 princípios que são a base da nossa legislação. Tá? E o que são dados pessoais e dados pessoais sensíveis, né? A gente tem uma informação relacionada, então a palavra relacionada aqui é importante. Eu tenho um dado relacionado a uma pessoa, tá? A um CPF. Tá? Então, eu consigo identificar ou tornar aquela pessoa identificável. Eu tenho o seu nome, o seu CPF, eu identifiquei você. Se eu tenho o endereço, o número da casa, tornou identificável as pessoas que estão morando naquele local.
Então, se eu identifiquei ou tornei identificada, esse dado está relacionado a alguém, a uma pessoa física. Então, ele é um dado pessoal. E dentro desse grande mundo, né, do universo de dados, a gente tem um subconjunto de dados pessoais sensíveis, que são dados que podem trazer ali um transtorno a uma pessoa. Né? Lembrando lá, né, Segunda Guerra Mundial, etnia, religião, e a gente também tem conflitos que acontecem hoje no mundo, né, atualmente, que ocorrem por causa de etnias, por causa de religião. Então, são dados que o legislador colocou com um grau de proteção maior. Eu preciso ter um cuidado maior para tratar esses dados, para utilizar esses dados. E aí são dados de origem racial e étnica, convicção política, opinião política, filiação a sindicato, organização religiosa, filosófica ou política, saúde ou vida sexual, biometria, né, dados biométricos e dados genéticos. Então, são um conjunto de dados, e aí o entendimento, né, atual é que são esses, né, existem estudiosos que colocam um rol maior, mas o que a gente tem hoje na legislação e entendimento da NPD é que é uma cláusula fechada, são esses os dados pessoais sensíveis. Tá? E o tratamento é praticamente tudo que a gente faz com esse dado, desde a coleta, né, a obtenção desse dado, até a morte desse dado com a exclusão. Então, tudo que eu fizer com esse dado é tratamento. A legislação traz 20 ações, né, 20 operações, né, e aí ela abarca tudo. Né, coleta, processamento, armazenamento, eliminação, modificação, transferência, aí tem transmissão, tem um monte. Então, se a gente cuidar do dado, a gente já está tratando ele. Se a gente armazenar esse dado, seja num banco de dados, seja numa folha, num arquivo, a gente está tratando dados. Eu coletei dados, né, do contribuinte numa ficha, num formulário, eu estou tratando dados. Tá? Eu obtive dados de uma outra secretaria, eu estou tratando dados. Então, é tudo que eu fizer com dados relacionados a uma pessoa física, eu estou tratando e eu estou embaixo, né, tendo que respeitar e observar a LGPD. Tá? E as responsabilidades. Então, a gente tem o controlador e o operador. O controlador toma decisões. Então, ele que vai dizer o que vai ser feito, quais dados vão ser feitos, para quê. Então, ele vai estabelecer qual é a finalidade. Tá? Ele vai estabelecer qual que é o tempo de guarda daqueles dados. Tá? E, então, são os meios essenciais de tratamento. Então, ele define quais são os dados, para que finalidade, com quem que eu vou compartilhar. Então, tudo isso são decisões do controlador. E o operador, ele cumpre decisões, né, do controlador sobre esse tratamento e toma ali decisões não essenciais. Eu vou utilizar um banco Oracle, eu vou utilizar um banco Adabas, Postgre, eu vou usar aqui uma ferramenta de criptografia X, eu vou transmitir isso de uma determinada forma, eu vou usar uma API. Então, isso são decisões técnicas, né? Implementação, código. Então, o operador toma essas decisões da melhor forma de implementar as decisões que são tomadas pelo controlador. Então, o SERPRO, eminentemente, ele é operador. Tá? Então, para a Receita Federal, o SERPRO é um operador, a Receita Federal é a controladora. Ela que define os tratamentos que vão ser feitos. Quais são os dados que vão ser tratados numa declaração, quais são os parâmetros de uma malha fina, por quanto tempo isso vai ser, né, guardado. Lógico, né, observando a legislação, né, tem todo um arcabouço jurídico que dá sustentação para a gente realizar o tratamento, mas a Receita é que vai nos definir como que isso vai ser feito. E o SERPRO vai lá e codifica isso. Da mesma forma, o Tesouro Nacional, a Senatran e tudo mais. Então, vocês tendo uma prestadora de tecnologia, essa prestadora vai ser a sua operadora, e vocês vão definir como esse tratamento vai ser realizado, observando aí as leis, o código
e tudo que tiver disponível naquele arcabouço para regular, né, o mundo fiscal e o mundo contábil. E aqui a gente tem, né, a relação controlador-operador. A gente tem uma figura de um encarregado, que é uma pessoa que vai ser ali o porta-voz, que vai ser a cara daquela instituição para tratar as requisições que são feitas pelo titular e também pela NPD. A NPD, quando ela vai realizar uma fiscalização, quando ela vai obter alguma informação, ela vai, no encarregado, realizar os questionamentos, né, fazer ali o ofício solicitando informações. E também o titular, né, quando tem lá o aviso de privacidade, vai ter o contato daquele encarregado. Então, o encarregado é a pessoa, né, então você pode ter uma pessoa física, ou você pode contratar um encarregado como serviço, né? Então, uma empresa que vai gerar vai fazer esse trabalho, mas no final das contas vai ser uma pessoa que vai fazer esse meio campo, ser esse porta-voz da privacidade e proteção de dados. E aí, tanto o controlador quanto o operador possuem esse encarregado. Tá? Então, são os papéis, aí, os atores importantes dentro da legislação de privacidade e proteção de dados. Tá? Então, a secretaria, a prefeitura, ela é controladora, ela vai ter os seus operadores que vão realizar as implementações, vai ter o encarregado, os titulares, que são os contribuintes, né, somos todos nós dentro ali do contexto do tratamento, e a NPD regulando tudo isso e fazendo as solicitações que forem pertinentes. E aí as bases legais, né? Então, a gente tem algumas bases que dão a sustentação ao tratamento. Tá? Eu preciso fazer o tratamento amarrado a uma base legal. Então, a gente tem o consentimento, que é quando a gente, né, entra lá e eu consinto fazer o tratamento dos meus dados pessoais, né, eu dou autorização para realizar o tratamento. Tá? Então, é o básico. Né? Eu sou instado a me pronunciar se realizo ou posso ou não realizar o tratamento dos seus dados. Uma obrigação legal, né, que é dado uma lei, né, um decreto, uma portaria, enfim, a gente tem uma obrigação legal de realizar um determinado tratamento. E aí a atividade fazendária, né, ela está muito ligada a uma obrigação legal. Né? A gente tem ali todos os regramentos, as leis, o Código Tributário, né, os decretos, que vão dizer para a gente, né, ó, eu preciso realizar tal cobrança, eu tenho tal imposto, eu tenho tal taxa, né, eu não crio coisas na cabeça quando eu acordo e faço o tratamento de um novo imposto sem ter todo esse regramento. Então, é uma obrigação legal que vai me dar a sustentação para realizar o tratamento dos dados pessoais necessários para o cumprimento dessa obrigação legal. As políticas públicas também, né? Então, tem uma política pública ligada ali à educação, à saúde, a um abatimento, né, de contribuição, dado um cenário específico. Então, eu tenho ali uma política pública que vai fomentar, né, algum desenvolvimento. Então, também eu tenho tratamento de dados pessoais, né, e aí eu tenho uma política pública baseando, né, e na hora de eu gerar o aviso, eu vou falar, ó, tais dados seguindo lei tal, Código Tributário Nacional, lei complementar X. Então, eu estou dando os instrumentos que me autorizam a realizar aquele tratamento. E aí eu tenho algumas outras bases, estudo por órgão de pesquisa, execução de contrato, né? Então, se eu celebro um contrato, eu preciso dos dados das partes. Então, isso me autoriza a eu tratar esses dados para realizar, né, o estabelecimento de um negócio jurídico. O exercício regular de direito, então, se eu preciso entrar no judiciário para fazer uma cobrança, né, fazenda pública e tal, eu preciso de dados, eu preciso saber quem que é aquele contribuinte que eu vou realizar a cobrança, né, que eu vou instar o judiciário a analisar. Então, eu tenho um exercício regular de direito. E aí eu vou ter os dados sendo tratados por essa base legal. Proteção da vida, tutela da saúde, o legítimo interesse, que, né, para a gente lá no CEPRA, quando nada ali, nenhuma dessas outras bases se encaixa, a gente entra no legítimo interesse. Que eu vou precisar fazer uma análise de ponderação.
não é uma carta branca do legislador para a gente tratar o dado como bem quiser. Eu tenho ali uma necessidade, por exemplo, o mais clássico é eu poder enviar e-mail marketing, enviar informações para clientes, a minha base de dados, eu tenho um legítimo interesse. Só que esse legítimo interesse ele precisa ser minimamente esperado pelo titular, eu preciso demonstrar que eu estou baseando os mínimos dados possíveis para realizar esse tratamento, que eu tenho todo o arcabouço de segurança para tratar esses dados, então eu preciso demonstrar isso, documentar isso, porque é uma base legal que a NPD pode bater em cima, explicitamente a legislação amarra essa base à necessidade de um RPD, de obter essas confirmações, essas documentações, e eu poder mostrar na responsabilização e na prestação de contas à NPD. E a proteção de crédito, então eu ter ali o tratamento para prover crédito da melhor maneira, da maneira mais segura. Esses são dos dados triviais. E eu tenho também dos dados pessoais sensíveis. Então, um rol um pouquinho menor, eu tenho um consentimento também da mesma forma, mas ele precisa ser específico, eu preciso destacar que eu estou solicitando o consentimento do titular para dados sensíveis, tá? Precisa estar explícito em vermelho, em maior, em negrito, de alguma forma que a pessoa, lendo, ela entenda que tem dados pessoais sensíveis delas a serem tratados. Da mesma forma, obrigação legal, política pública, Se eu faço uma política pública de saúde, obviamente eu preciso de dados da saúde. Eu preciso saber quais são as doenças que estão pegando mais, quem são as pessoas que eu posso entrar em contato para realizar um trabalho médico mais aprofundado, enfim. Estudos por órgão de pesquisa também, exercício regular de direito, então também posso precisar de dados sensíveis para um processo, tanto judicial, criminal, administrativo. Proteção da vida, tutela da saúde, então eu preciso dos dados para resguardar a vida de alguém ou de um terceiro que eu precise entrar em contato. E para prevenção à fraude. Então, eu utilizar a biometria para um acesso a um sistema. Eu estou baseando na prevenção à fraude, tá? Para evitar a fraude de um acesso de um terceiro que não poderia. Tal. E a biometria é um dado pessoal sensível. Então, é uma base legal que dá esse entendimento. Então, eu sempre, na hora de realizar o tratamento, eu preciso amarrar uma base legal que vai me dar autorização para realizar esse tratamento. Tá? Eu não posso mais pegar dados e trabalhar do jeito que a gente bem entender, desde da entrada em vigor da LGPD. A gente tem sanções administrativas, então a NPD, dentro do trabalho fiscalizatório dela, pode gerar sanções para entes públicos. Não existe a sanção de multa, mas existem outras sanções, de advertência, publicização da infração, o bloqueio e eliminação dos dados que tiverem a mais, suspensão parcial do funcionamento daquele banco de dados, suspensão do exercício da atividade de tratamento, proibição parcial ou total do exercício da atividade. Tem algumas coisas aqui que o público não encaixa bem. Multa, não vai cobrar multa. Uma proibição total do exercício da atividade, contexto público também é muito difícil. Mas pode ter advertência, pode ter a publicização, pode gerar perdas para os titulares e isso ser depois cobrado judicialmente, dado um vazamento, dado um trabalho ali, a pessoa teve ali alguma perda e ela entrar no judiciário, isso pode gerar alguma ação de pecuniária. Então, a gente tem ali algumas possibilidades ali também para o servidor público, responder por ato de improbidade administrativa, aplicações de sanções disciplinares, ressarcimento de danos ao Estado, enfim. Então, se eu, como um servidor público, trabalho de uma forma que não seja adequada, pode ocorrer essas sanções também. Então, é importante a gente observar. E no SERPRO, como é que a gente se adequou? A gente vem buscando adequação. Então, a gente
é uma empresa de 8.000 pessoas, espalhada em 11 estados, e trata dados dos 220 milhões de brasileiros, praticamente, com centenas de sistemas. Então, a gente, né, gerou ali uma área específica para tratar disso, a gente gerou política, gerou programa para estabelecer, né, o objetivo e o norte, né, do trabalho que a gente precisaria realizar. Então, fizemos ali, né, utilizando como base as normas internas e externas, a segurança da informação, as práticas de governança que o SERPRO já possuía, e a gente gerou, né, esse é um desenho representativo, das atividades que a gente realiza no nosso dia a dia. Então, dar o suporte, assessoria às áreas internas do SERPRO e também para clientes, né, a gente também faz isso. Né, fazer o levantamento dos riscos, as tratativas para mitigação desses riscos, né, o inventário para a gente conhecer todos os dados, né, os tratamentos que são realizados, né, uma educação, né, tratar incidentes de violação com dados pessoais, se por acaso ocorrer, como é que eu tenho que atuar, né? Então, se acontecer um incêndio, como é que as pessoas vão se comportar para, né, conseguir acabar com aquele incêndio de uma forma mais tranquila possível. Então, a gente tem um fluxo, a gente faz ensaios para, ocorrendo um incidente, como é que as pessoas vão se comportar, quais áreas devem ser chamadas. Então, a gente tem simulações para que, a gente espera que nunca aconteça, mas tem que né, fazer o trabalho de casa para que, se caso acontecer, a gente poder agir mais rapidamente possível. Tá? Então, esse é um trabalho que a gente faz, né, de gerar salvaguardas, né, para os titulares estarem resguardados nos tratamentos que são realizados pelo SERPRO. E aí, no nosso programa, a gente, né, levantou riscos de privacidade e monitora esses riscos na organização toda. Então, responsáveis pelos riscos tomam ações para que a gente consiga mitigar. Né, a gente faz o Privacy by Design em processos, né, finalísticos. Tá bom, vou correr. Então, a gente trabalha desde o início, né, para que esse tratamento já saia, né, by design, desde a concepção com a privacidade. Então, nos preocupando em coletar o mínimo de dados possíveis, ter amarrada ali uma base legal que dá sustentação, para a gente não chegar lá na frente e descobrir que aquele tratamento, aquele sistema, ele não estaria em compliance com a legislação. E aí a gente tem todo um retrabalho, né, mais custo e tempo perdido para que a gente se readeque. A alteração de políticas normativas e orientações, o mapeamento dos tratamentos que são realizados. Então, se eu tenho um trabalho de cobrança de um ISS, eu tenho um conjunto de dados pessoais que são trabalhados ali. Então, eu vou fazer um mapeamento. Quais são esses dados? Quem são os titulares? Onde eu armazeno esses dados? Por quanto tempo eu armazeno? Quais são as legislações que me dão sustentação para esse tratamento? E tudo isso fica dentro desse mapeamento. E isso é base para depois eu conseguir fazer a transparência, para eu conseguir levantar se é um tratamento de risco ou não, para eu poder gerar um RPD, né, que é o relatório de impacto à proteção de dados, que são para os tratamentos de maior risco. Então, esse data mapping ele é muito central na atividade de privacidade. Então, gerar o RPD para aqueles tratamentos com maior risco para o titular, a conformidade dos processos, consultoria de PPD interno e externo, diagnóstico de evolução. Então, a gente sempre avalia, né, de tempos em tempos, a cada ano, como é que anda a nossa evolução, o que a gente precisaria melhorar. A arquitetura de governança, né, que é o trabalho, né, foi do slide anterior, a transferência ao titular, a gestão de incidentes e o atendimento à requisição dos titulares. Então, esses são os macroassuntos que a gente tem no nosso dia a dia. Né? Então, tratando o titular, tratando as requisições da NPD, realizando todo o mapeamento para a gente conhecer o que, né, efetivamente é tratado, né, e fazendo aí toda a evolução do nosso processo e capacitação das pessoas para que a gente, né, continue caminhando, né, com a privacidade e proteção de dados no nosso dia a dia. E aí a gente tem, né, uma adequação contratual. Então, os nossos contratos foram adequados, trouxeram
informações para a gente, né, ter ali a responsabilização, ter ali divisão da responsabilidade e também, né, em caso de descumprimento das sanções. Então, são alguns pontos que a gente levantou nessa adequação, né, as condições para acesso dos colaboradores, né, evitando acessos não necessários, o escopo de segurança desses dados, quais são, né, os mecanismos de segurança aplicados, definição de medidas técnicas administrativas, então no contrato já estabelece quais são essas medidas para que as partes, né, cumpram, formas de comunicar incidentes de segurança, quem, né, faz a comunicação, em quanto tempo, caso de transferência internacional, quais são as medidas que são adotadas para realizar essa transferência, né, o dever e o prazo de exclusão dos dados pessoais. Então, se eu tenho, né, a rescisão de um contrato, se esse contrato não está mais vigente, o que acontece com esses dados? Você devolve, eles são apagados, eles são anonimizados, né, eu tiro a relação do dado com o titular, detalhamento de como serão atendidos os direitos dos titulares, né, então, o titular ele vai, né, solicitar quem, quais são os direitos que ele pode requisitar, a definição de deveres das partes e o modelo único, né, de cláusula de adequação do caso a caso. Então, essas são as adequações que nós fizemos nos nossos contratos, né, e aí são, né, boas práticas, né, a gente tem como boas práticas para que os contratos já saiam, né, com esse olhar de privacidade e proteção de dados. E aí, fechando, né, como que, né, o SERPRO pode, né, apoiar os municípios, né, as secretarias de Fazenda para que fiquem adequadas, né, para que esse assunto seja aí disseminado, né? A gente tem a consultoria e a gente está desenhando um trabalho voltado para municípios, né? Então, a gestão, né, atual do SERPRO, ela tem um olhar muito forte para o município, então a gente está, isso é útil, de apoiar os municípios nesse trabalho de privacidade e proteção de dados. Então, a gente está desenhando essa consultoria, a gente já fez consultorias para alguns órgãos públicos federais. A gente tem toda uma trilha de educação também, e aqui eu coloquei os links abaixo para ter mais informações, né? Então, toda uma trilha, desde o básico até o mais avançado para a privacidade, né, que as pessoas podem realizar. A gente tem uma aplicação de privacidade digital do cidadão, que a gente faz essa gestão do consentimento, do tratamento dos dados pessoais. Então, foi uma ferramenta que a gente desenvolveu. E esse SERDIG, que é um trabalho, né, mais lúdico, aplicado principalmente para crianças e adolescentes, para que elas, né, vão pegando ali os perigos do ambiente digital, coisas que elas precisam se preocupar quando estiverem navegando na internet, né, dados, sites, comportamentos que devem ser evitados e devem ser observados. Então, são alguns trabalhos que a gente tem feito, né, para fora, né, tanto para o cidadão, quanto também para órgãos, né? E a gente fica à disposição, né, para apoiar, né, vocês, no que forem que a gente conseguir, né, para que essa cultura de privacidade e proteção de dados tome, né, permeie aí todo o nosso estado, o nosso país. E é isso. Obrigado pela atenção. Valeu.